Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadiotto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse conteúdo vou trazer para vocês aqui as atualizações a respeito da regulamentação das apostas esportivas. A gente teve ontem aí uma notícia que circulou nas redes sociais, né, de que o presidente irá editar uma medida provisória que viabilizará essa regulamentação muito em breve. Era para ser assinada hoje, não sei se chegou a ser assinada hoje, mas no mais tardar no início da próxima semana a gente vai ter a assinatura dessa medida provisória. Então, se você quiser saber tudo sobre essa temática e quais os próximos passos para nós apostadores, como que a gente deve lidar com essa regulamentação que está aí batendo a nossa porta, fica nesse vídeo até o final, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha para ajudar esse conteúdo a chegar num número cada vez maior de pessoas e manda esse vídeo para outras pessoas aí que são apostadores também e que estão curiosos para saber no que isso vai dar, que eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, beleza? Bom, vamos lá. O que aconteceu de diferente que está gerando todo esse murmurinho aí em torno da regulamentação? O que era antes um projeto de lei de regulamentação das apostas esportivas, hoje foi desmembrado em projeto de lei mais medida provisória, tá? Desde a troca de governo que a gente teve aí, o governo atual vem falando em taxar as apostas esportivas, né? Colocar uma tributação e regulamentar, né? Para conseguir tributar é preciso regulamentar a atividade das casas de apostas esportivas no mercado brasileiro. Então, desde que o novo governo assumiu, isso tem sido conversado e já tem sido levantadas aí possibilidades de modelos, né, de regulamentação das apostas esportivas. O que a gente tem é o seguinte: com a reforma tributária acontecendo e o governo tem pressa, quer colocar essa regulamentação dentro do contexto da reforma tributária, né, a gente já viu aí que existe um interesse de acelerar ao máximo possível esse processo de regulamentação. Independente do seu viés político, da sua visão quanto à política brasileira, eu quero que você deixe isso de lado e passe a analisar comigo de maneira fria todo o contexto político brasileiro para a gente entender o que essa regulamentação pode nos trazer. Primeiro que é o seguinte: existe esse esforço do governo de gerar fontes de receita, eles implicam muito mais na maneira como as apostas esportivas vão ser taxadas do que como elas vão ser regulamentadas, né, especificamente. Porque a gente tem a cobrança de impostos levando receita, né, gerando mais receita para o governo, né, em arrecadação, mas todo o processo de licenciamento, de fiscalização e também de adequação desse mercado, ele ainda não tem uma visão tão clara de como ele vai acontecer. Então o governo tem pressa para receber o dinheiro de impostos, mas não tem aí o cuidado e a atenção necessária para fazer o processo de regulamentação acontecer da melhor maneira possível. Mas, como a gente já sabe, né, no Brasil as coisas funcionam do tipo: se esperar muito tempo também não acontece, né? Alguém vai criar um entrave logo ali na frente. Lembrando que um projeto de lei, para ele ser aprovado, ele precisa passar por todas as instâncias do legislativo e também do executivo brasileiro. Então, se alguém na Câmara dos Deputados decidir vetar esse projeto de lei, vai conseguir fazer isso. O Senado também tem poder de veto e o executivo tem poder de veto também. O executivo não vai vetar porque é ele que está propondo isso aí. E a tendência é que, mesmo com o legislativo sendo majoritariamente oposição ao governo, né, a bancada de oposição ao governo ela é bem maior do que a bancada de situação, né, a gente sabe que o atual governo fez aí uma coalizão, ou conseguiu de alguma maneira deixar um pouco mais maleável, né, deixar um pouco mais acessível o legislativo brasileiro, tanto que essa medida provisória da regulamentação das apostas já é de conhecimento do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e ele já disse que não vai colocar nenhum empecilho para que essa matéria seja apreciada pela Câmara dos Deputados. Ou seja, a gente tem aí basicamente caminho livre para que essa medida provisória, que já está editada pelo governo, seja assinada e passe a vigorar o mais breve possível, tá?
Então, o que acontece? Quando a gente tem uma medida provisória, a rapidez com que isso vai ser posto em prática é muito maior do que quando a gente tem um projeto de lei, porque demora para ser votado, pode voltar um passo atrás, enfim, todo esse processo que era como vinha sendo feita a dinâmica da regulamentação até aqui. Então a gente tem esse outro aspecto. Por isso que o projeto de lei foi desmembrado da medida provisória. Então, todos os critérios, né, os quesitos de regulamentação, como licenciamento, como fiscalização, todas essas coisas podem ser depois readequados, pode ser mexido quando esse projeto de lei for apreciado pelo legislativo. Mas com a medida provisória assinada, no outro dia ela já passa a vigorar. Vejam bem, quando eu falo que no outro dia ela passa a vigorar, existe 120 dias, né, 60 dias com um prazo prorrogável por mais 60, para que o Congresso brasileiro ou a Câmara dos Deputados diga assim, não, existe alguma coisa nessa medida provisória aqui que não está ok, ela precisa ser reescrita. Então isso pode acontecer nesse prazo de 120 dias. Para a gente, o que muda na prática? Você vai ser taxado amanhã nas suas apostas vencedoras? Não. O que acontece é o seguinte, 15% de imposto na receita líquida das casas de apostas, tá? E 30% em cima dos prêmios recebidos por apostadores, tá? Se você fez uma aposta, ela é uma aposta vencedora, você vai pagar 30% de imposto apenas nos valores de ganhos acima de R$ 2.212, que é o valor do salário mínimo. Então, se o seu ganho passar de R$ 2.200 aí sim você vai pagar imposto. Tem um outro vídeo já que eu já fiz explicando como que funciona essa mecânica aí. Eu vou deixar num card aqui em cima para você dar uma conferida depois, o outro vídeo que eu fiz sobre a regulamentação das apostas, porque a dinâmica, a cobrança dos impostos, principalmente em cima do apostador, que é o que nos interessa, praticamente não mudou em nada, né? Se mantém do último texto para esse. Então é bom que vocês vejam esse vídeo aqui em cima. Agora, quando que isso vai entrar em vigor? Tá? Basicamente assim, não se sabe se isso vai ser cobrado por mês, ou se vai ser cobrado a cada saque, ou se vai ser deduzido já na hora que a aposta é paga ali no site para você, né? Que o dinheiro volta para sua conta no site. Então, tudo isso vai ter que ser melhor especificado. A gente não tem conhecimento disso ainda, tá? O que você, apostador, pode fazer, e seria muito interessante que você já começasse a fazer isso, é o seguinte: se organizar para não deixar stakes muito altas dentro de um único operador, né? Trabalhar aí com a possibilidade de ter várias casas de apostas que você possa trabalhar. É um pouco arriscado você sair criando conta em casas de apostas aleatórias agora, porque você não sabe quais casas que vão ter licenciamento para poder trabalhar, né? Isso vai ser feito ao longo do ano, né? E também começar a estudar aí as possíveis alternativas para diminuir esse stake, mixar um pouco os mercados, fazer com que o seu ganho não passe desse valor de 2.200 e pouco aí que vai ser taxado, certo? Acho que a grande maioria dos apostadores não vai ter tanto problema com isso, tá? Mas por que eu digo que você vai ter tempo para ir se adequando? Como a gente está falando de um imposto, né, que está ligado à renda, esse tipo de alteração só vai começar a vigorar no próximo ano, porque o imposto de renda, toda a estrutura do imposto de renda desse ano já foi declarado do ano passado, enfim, já começou a contabilizar o desse ano, então a gente não pode fazer uma modificação, a gente não, né? O governo não vai fazer uma modificação em aspectos tributários dentro do ano em vigor, então eles passam a valer apenas em 2024. Então, se a medida provisória for assinada amanhã, não vai ser no outro dia que você vai começar a ser taxado, vai ser só em 2024. Ou seja, nesse tempo todo a gente vai conseguir ver uma movimentação muito importante, é bom que a gente fique de olho nisso, de licenciamento das casas de apostas. Pode ter certeza que todas as casas de apostas que obtiverem uma licença para trabalhar no Brasil após essa regulamentação, elas vão querer avisar todo mundo que elas têm licença,
né? Eu não sei quanto tempo isso vai funcionar até que estejam as casas todas licenciadas para poder trabalhar aqui, como vai ser a fiscalização para as casas que não têm licença serem retiradas do mercado. O certo é que é o seguinte, tome bastante cuidado, porque se você tem várias casas de apostas aí que você utiliza e alguma delas não estiver licenciada, você precisa ser avisado que essa casa vai deixar de operar no Brasil e aí você retira o seu valor de lá, ou se ela está buscando uma licença. Então, o que eu pretendo fazer daqui até o final do ano é ir atualizando vocês das casas de apostas que vão trabalhar licenciadas no Brasil, como que elas estão formulando esse compliance que a gente chama para poder trabalhar licenciados no Brasil. Então, assim, prestem bastante atenção no canal aqui ao longo desses meses até o início de 2024, porque a regulamentação saindo, sendo assinada, editada essa medida provisória, entrando em vigor a regulamentação, pode ter certeza que a grande maioria das casas de apostas que tem interesse em trabalhar de forma licenciada no Brasil já estarão trabalhando com isso. Então, eu vou trazer mais conteúdos em relação ao licenciamento das casas, como que vai ser cobrado esse imposto pro apostador, que é o que interessa, mas com o passar do tempo a gente vai tendo mais informações em relação a isso. Acredito que a maioria desses pequenos detalhes nem eles sabem como vai funcionar ainda, então é muito importante a gente ficar ligado no noticiário, tentar entender como isso vai impactar o mercado como um todo e aí, a partir daí, tomar a nossa decisão de quais casas que eu vou deixar a minha banca lá para poder trabalhar, se vai ser preciso quebrar a minha stake em 15 para eu fazer essa entrada em várias casas e aí assim ficar livre dos impostos, ou seja, fica tranquilo que maneiras vão existir dessa regulamentação não machucar tanto o nosso lado, que é o lado do apostador. A princípio, o governo vai estar muito focado nas casas de apostas, porque é dali que eles vão ter a arrecadação graúda, né? Taxar os ganhos do apostador não vai ser o principal foco do governo nesse momento. Então, todos os esforços da Receita Federal vão estar de olho nas casas de apostas para ver quem está, de fato, tudo ok, quem está no compliance, quem tem licença, quem está trabalhando tudo preto no branco direitinho. E se você tiver dinheiro em casas de apostas que não vão estar licenciadas, você precisa tomar muito cuidado, porque aí sim essas casas estarão trabalhando de maneira clandestina no Brasil. Então a gente vai tentar cobrir o máximo possível aí as atualizações em relação à regulamentação, mas já fique esperto porque nunca esteve tão próximo da gente ter as apostas esportivas regulamentadas no Brasil. Beleza? Esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês fiquem ligados nos próximos vídeos aqui, para que a gente vá construindo aí o nosso conhecimento também em relação à parte jurídica do trabalho. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.